Escuta, quem é que vai? Bate aí para nós. E gente, boa tarde para todos. Hoje nós vamos abordar aqui o corte da realidade que está dentro da autopesquisologia. É o ato efeito da abordagem técnica de Nesga, ou pormenor específico do cosmos, a fim de determinar a macrovisão do todo, por meio do segmento unitário, escolhido ou aleatório, e aprofundar o detalhamento exaustivo da pesquisa. Agora aí, dentro do corte da realidade, nós temos a cortadura da realidade, o cortamento do cosmos, a cortagem do corpus ideológico. Todas essas expressões são dicionarizadas. O corte do micro-universo consciencial, a vida intrafísica começando de fato pelo primeiro corte literal do cordão umbilical. A visão maior a partir da visão menor. A pesquisa do olho na fechadura, a abordagem pontual, o enfoque especializado, a classificação dentro da área, a complexidade do cosmos, o corte da realidade no megatelescópio da astronomia, o mini chakra da Terra, o orifício na represa, o ato de pentear a realidade com pente fino, a varredura exaustiva do rastreamento, o corte na análise simplificada do artigo, a monovisão pontual, o corte na análise cosmovisiológica no tratado, ou do tratado. Agora, isso aí entra na técnica do detalhismo. Agora, nós temos aí uma série de considerações, e falamos, em bases pessoais, cósmicas, intro ou extrafísicas, o corte da realidade exige racionalidade e autodiscernimento capaz de expor a unidade, revelando a totalidade da área investigada. Então aqui nós estamos vendo três coisas sérias. Corte da realidade, a unidade e a totalidade. Você, leitor ou leitor, está acostumado a fazer recortes da realidade, analisando a própria vida? Aqui o leitor que eu estou falando é tertulianos e teletertulianos. As autorreciclagens são feitas por você, corte a corte, parte por parte. Então, é um processo de se estudar. Eu quero dizer que esse verbete tem 26 logias e tem 5 totais máximos. Agora, nesses totais, nós estamos pedindo aí para acrescentar ali, na antonimologia, mais 6 itens. Parece que já arranjaram mais 2. Vocês se viram que nós estamos esperando para ver o que é que sai disso, tá certo? Agora, esse corte da realidade nós já trouxemos aqui, basta ver aí na remissologia, por exemplo, o detalhismo, a nuance, o reparo técnico, todos estão estudando isso também, de outros ângulos, sobre outros aspectos, vale a pena ver. O para-ângulo seria, mas é um processo extrafísico. Se quiser, a gente pode pôr. Na remissologia. Pois é, na remissologia. Mas pode pôr também na parafatologia. Você quer que põe? Então, em homenagem aí à galera, mas vamos pôr para-ângulo aqui. Agora, para colocar lá, na remissologia, você precisa arranjar mais 3, senão não põe. Entende? É o seguinte. É 7, 10, 12, 15. Entendeu? Se não tem, não dá. Agora, nós vamos colocar ele na parafatologia, tá certo? Hein? Não, 12. A gente deixa também para ajudar, né? 7, 10, 12, 15. Vai ficar mais ou menos uniforme. Agora, o para-ângulo. Vamos colocar aqui. Como é que é? Posso falar? Pode. Professor Valdo, como é que a gente conjuga essa questão? Eu me deparo com essa problemática, às vezes, assim, desse recorte, né? Considerando a abordagem da conscienciologia, assim, que dicas que o senhor daria para a gente? Porque tem que conjugar o recorte com a visão macro. É a seguinte, o recorte seu é intrafísico ou extrafísico? Ele é monodimensional ou multidimensional? Se você já coloca isso numa posição, fica mais fácil de ver. Agora, outra coisa é isso que eu estava falando com o Roberto. O que é centrífugo e o que é centrípeto? Por exemplo, na questão aí que nós estamos querendo que aumente, a antonimologia tem que ser centrípeto.
A análise tem que ser do cosmos, e não você para o cosmos. Tudo é um processo de enfoque. Mas agora, é preciso, às vezes, de piorar, complexificar a coisa para ficar mais claro. No caso aí, nós estamos complexificando, para simplificar a visão. Então, veja, se nós começarmos a analisar do ponto de vista mais amplo, nós vamos entender o menor. Se nós aumentarmos o menor, nós vamos entender o mais amplo. Então, é o problema do antagonismo, a antipodia. Entendeu? Antipodia. Antipodia não é antipatia. Vamos entender bem isso. Um dia depois, mas esse negócio de antipatia eu não entendi. Não, é antipodia. São os extremos. Não tem nada a ver com antipatia. Tá certo? Agora, o que eu acho? Por exemplo, pelo dente se conhece o gigante. Não é assim que o povo fala? É, isso. Isso aí explica tudo, quer dizer, explica tudo. Porque, assim, o desafio, assim, claro, tem essa questão óbvia do paradigma, né, de multidimensional e tudo. Isso. Mas tem também um desafio da não especialidade. Ao mesmo tempo que é um corte, o ideal é não fazer o recorte por uma especialidade. É por isso que nós queremos ampliar o antônimo aqui, os antônimos. Agora, o caso todo é o seguinte, o corte da realidade, o ideal seria que todo mundo fosse fazer uma análise mais profunda, falasse qual é o corte que eu fiz. Eu comecei aonde e acabei aonde. Qual a profundidade desse corte? O corte tem que ser explicitado, entende? Para não ficar uma coisa aérea demais, ou... enfim, há muita coisa que a pessoa examina, ela voa, mas não pousa. Então, o corte, se explicitar com detalhes, a pessoa vai ver qual a aterrissagem da pessoa. Onde é que ela está? O megafoco está indo aonde? O problema todo é do spot. Agora, ó, o verdadeiro megafoco, ao máximo aí, isso aí eu não falei para a Rosa, talvez é o caso de colocar, seria a omnivisão. Acabou. A omnivisão entraria o que você está falando, o que a gente quer, a antonimologia, o que vocês estão dizendo. A omnivisão nós temos nos nossos dados, você já sabe. É aquilo que eu falei, se pegar o Find, nós vamos achar a resposta até para mais de 10. Entendeu? Tem muito mais. Agora, o caso é assuntar. Enfim, galinhas da pesquisa, cisquem mais. Estudar pouco. Não é assim que a turma fala aí? Dizia para mim assim, Valdo, você estudou pouco. Eu falei assim, eu estou de acordo. Preciso estudar mais. Quer dizer, li pouco, preciso ler mais. Você está entendendo como é que é? Tudo é um processo de redução. Professor. Porque nós somos imperfeitos e limitados. Se o negócio fosse extensivo, melhorava tudo. Outra coisa, existe o processo unívoco e plurívoco, ou omnívoco. Seria bom pensar nisso aí, você também. Plurívoco. O que você acha? Não, eu estou agora começando a só assuntar. Tudo nosso é processo de pesquisa. Hein? Tertúlia é isso, né? Tem isso. Não, mas eu tenho aqui algumas perguntas só para dar um molho maior, depois eu vou responder. Tem umas perguntas bonitinhas aqui. Professor. Mas, olha aqui, ó, nós temos aqui o trabalho do nosso amigo, que é o rapaz lá do Rio, fora de série, o André. Inclusive, eu desejaria que ela arranjasse lá a foto dele. Depois eu ia mostrar a foto do André aqui, assim, que ele está colocando só a minha cara, eu quero colocar a cara dele. Porque ele é jovem. Esse cara só tem 21 anos, o André. Agora, ó, isso aqui é de anteontem, de sábado. Tem aqui uma opção de domingo, anteontem. Agora, o melhor da história, tem uns lugares aqui que ele coloca em bold, em negrito, e outras não. Eu não entendi bem por quê, mas isso é o estilo dele. Entendeu? Às vezes é o que está interessante, para chamar a atenção, ele enfoca, entende? Dentro do detalhe. Esse é o corte da realidade dele. Está entendendo? Está aqui. Professor. Pode, se alguém quiser ver, passa para a nossa nave, capitânia. Aqui na fatologia, Sim. na quarta linha de baixo para cima, Sim. tem o olho do furacão. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. O olho do furacão.
O olho do furacão, geralmente, é uma expressão que se usa quando a pessoa está no centro do centro do centro do centrismo. Não tem mais jeito. Ali ela está no foco básico. Você já viu um verbete nosso chamado intraconscienciologia? Olha lá que você vai entender o que é o olho do furacão. Então, através daquilo dentro de você, você vai entender o cosmos. Tudo é isso. É o apex mentis. É o penetralia mentis. Entende? É o que sai de você para ir para o cosmos. Agora, o olho do furacão, então, seria o core, seria o megafocus, o megalocus, entendeu? É o centro de tudo. Entende? O megacentro. É o megafoco. Mais ou menos é isso. Agora, o olho do furacão, na questão do olho do furacão, é o motor básico do furacão. É onde tem a centralização do problema da energia que está em movimento. Entende? Esse aqui é o olho do furacão. Sob certo aspecto, o terceiro olho, ou a terceira visão da pessoa seria isso. Muitos querem atribuir isso ao corono chakra. Mas não é bem isso. É um conjunto do processo da consciencialidade que está dentro da pessoa. Agora, o terceiro olho diz respeito mais àquela evidência. Entende? Também é o olho do furacão. Você é um furacão, sabia? E você tem um terceiro olho. A verdade é essa. Você está só segurando? Eu estou só segurando. Então, Valdo, aqui na frase enfática, tem a unidade revelando a totalidade, né? Dá para entender em geral isso, mas você podia estender assim numa você não é situação mais unidade? complexa. Você não é unidade? Sim. Você é unidade da humanidade. Unidade da parapopulação cósmica. Você é unidade. Agora veja, todo pesquisador ou pesquisadora é uma unidade. Está revelando a totalidade. O que você acha? Certo, gosta? mas numa Não, situação... vocês estão começando a julgar com antipodia no problema de grandeza. Aqui é um processo de grandeza, tá certo? Numa situação mais complexa de uma pesquisa, por exemplo, você tem uma unidade que revela a totalidade, mas eu quero numa situação mais complexa um exemplo disso, porque aqui situações simples dá para... Aí seria o telescópio, o mega telescópio, em função. Ele está revelando tudo que tem de maior que você pode ver fisicamente. Agora, do ponto de vista nosso, da multidimensionalidade, é lá, aquele último fenômeno que está lá no quadro sinótico. Cosmoconscienciologia. Fala assim, bom, por exemplo, você falou aqui, Por exemplo, aí, ó, nesse aí da Rosa, teria que estudar a cosmoconscienciologia, se entraria eu ou não. O problema é seu. Entende? Numa situação de pesquisa, aqui você falou, por exemplo, pelo dedo se conhece o gigante. Sim. Mas numa situação mais complexa, por exemplo... por exemplo, o iceberg, você está olhando só de fora, você não sabe o que tem dentro, você não sabe nada. É verdade até certo ponto. Sim, mas é a expressão popular. É a expressão popular que leva a pessoa à elucubração. Quer dizer, leva à especulação, leva ao processo da pesquisa. E você sabe, eu sou favorável até à gíria, porque a gíria, por exemplo, é uma expressão popular, uma linguagem popular que expressa muita realidade. Tem que entender como é que é a gíria. Não se pode desprezar nada. A unidade revelando a totalidade, para mim, é uma situação complexa. Você pega uma pessoa... Não é tão complexo. Vamos apelar para a nossa matemática aqui. Ô Rosa, se eu falar não revela a matemática? Tá bom, olha lá, a base de tudo. Mas numa situação da... Não, o que é que vocês acham? Escambau. Uma situação mais complexa, se pegar uma pessoa, você não vai conhecer a multidão dentro da sociologia. Me dê aquilo que eu falei, o olho de furacão da pessoa. Qual seria o olho do furacão dela? Vai pegar umas particularidades. Não, vamos examinar. Qual é o mater pensando seu? Nós já sabemos muita coisa a seu respeito. Praticamente ele tem uma visão de conjunto, através do seu mater pensando. Mas não é só mater pensando. Mater de outras coisas. Mega de outras coisas. A unidade sua propriamente dita. Como é que é isso? Então, veja, qual é o megafoco do seu interesse?
ela funciona em certos casos, mas veja outro caso. Por exemplo, se sabe que se você pegar o corpo humano, a soma das partes é diferente do todo. Sei, Então, você não. pode chegar Isso aí é aquilo que nós já na medicina, debatemos. Aqui você é o não pode processo analisar base da filosofia. uma parte. O barco, esse é a teoria do barco. Barco é uma coisa, as partes são outras. Agora, então, veja, na hora que junta o barco, o que é o barco? Qual a velocidade dele, para que ele serve, qual é a capotagem dele, o que é que ele aguenta, você vai saber, sim. Agora, veja, eu posso comparar você com o resto da humanidade, eu fico sabendo a opção de coisa do todo. Então, o que eu Então, digo, veja, o processo de cotejo, o confronto, o paralelismo, ajuda demais em tudo Isso isso. vai até Então, a certo unidade ponto. não pode ser desprezada. Agora, a unidade, por exemplo, na pesquisa, na ciência, ou até na conscienciologia, é importante, não estou negando essa importância. Agora, isso de chegar ao todo, isso nem sempre acontece. Isso é Não uma pode- teologia, não dá pra mas generalizar é isso. uma teologia, mas já dá alguma ideia. Dá uma ideia. A hora que, por exemplo, vem um astrônomo e fala, tem tantos bilhões de galáxias, já dá uma ideia, não dá? Isso aí já faz a pessoa pensar. Isso é lógico que... E outra coisa, aí eu viro para ele e falo assim, dê pouco, eu acho que tem mais. Acabou, ele não pode falar nada. Nem eu. Então é uma teologia, não adianta estar debatendo isso. Nós não temos recurso nem instrumentalidade para dizer o total. Mas agora, o que eu quero dizer é o seguinte, você pode analisar o total e pode analisar o mínimo. Agora, tanto uma coisa quanto outra reflete, porque a unidade reflete o todo. Uma parte reflete o todo. Então, eu disse, isso é em parte, né? Isso aí não Parte. pode ser levado ao extremo. Sei, mas o que é aqui? Corta a realidade, o que é isso? Vamos examinar. O que é que está falando na sinonimologia? Mini corte da realidade, trecho da realidade, fragmento da realidade, recorte existencial, corte multidimensional, abordagem varejista, mini recorte da tudologia. Por exemplo, uma coisa aí para você seria o atacadismo, que não tem além. Agora, pois é, mas pode estudar. Monovisão pontual, abordagem varejista, ó, tem duas vezes aí. Enfoque parcial. Tem que colocar outra coisa na abordagem varejista, que ela está repetida. O verbete tá... Ninguém viu, eu estou falando que eu deixei para ver se alguém viu. Ninguém viu. O que você... Rosa, acrescenta alguma coisa aí nesse local. Agora, Arlindo, Não, eu não estou contestando, eu estou... você está contestando, sim, a situação, um ângulo do assunto. Está ótimo. É alguma coisa, né? Porque a unidade... O Roberto está esperando lá para A falar. unidade revela a totalidade. A unidade revela a Há totalidade. casos que revelam, há casos que não. Não interessa, mas se um revela, acabou. A visão sistêmica é o que está dando aí alteração, é a visão sistêmica. Professor, E tota é uma coisa. Vamos colocar o latinório aí que explica tudo. Roberto, vai em frente. você sempre fala do exemplo do dedo, né, das múltiplas dimensões. Então, na questão do recorte, assim, dentro do parapsiquismo, existe algum fator desencadeante que determine algum padrão, ou em geral, porque assim, em geral não tem um padrão, né? Você tem um fenômeno parapsíquico, O primeiro geral que você tem Tá. chama discernimento. Tá, como fator desencadeante do fenômeno. Esse não pode ser esquecido em nada que nós estamos falando aqui. Discernimento. Agora, depois, vem a cosvisão. Para você examinar a unidade, você precisa da cosvisão. O que você acha? Chato, né? Agora, ó, tem que usar aquilo que eu vivo falando. O ideal seria a gente ter um telescópio com um microscópio na ponta e raio laser. Uhum. Tá entendendo? Microscópio e raio laser. É o que eles estão tentando fazer na astronomia. Agora, só isso não adianta. Precisa de ter uma lente daquelas minhas, brabas, você está entendendo? Para ver o micrótomo da nanotecnologia. Então, por exemplo, eu quero ver a nanotecnologia num determinado ponto de um satélite de Júpiter. Vocês estão entendendo, né? Acabou. Isso aí é um mini recorte do mini recorte do mini recorte, dízima periódica de mini recorte. Então, e dentro dessa questão do fenômeno do parapsiquismo, a pangrafia, por exemplo, seria um exemplo de
do recorte múltiplo. É o recorte seria, múltiplo. mas agora, seria a conjugação de recortes. Você toma aí o fenômeno ou parafenômeno como sendo um recorte. Você junta todos os fenômenos, é uma confluência disso. Essa conjugação dos fenômenos é que dá a pangrafia. Agora, ó, se uma pessoa começar a examinar tudo grande, ela começa a desprezar a especialidade. No caso aí, ela vai desprezar a psicografia. Total. Agora, o problema é o seguinte, é que é difícil de manter essa visão macro. A visão micro tem sempre que ser lembrada. Não tem jeito de viver só com uma. Tem que viver com as duas. A micro e a macro. Fora as intermediárias, que são as médias. O que você acha? Que é a questão do recorte, justamente isso. O Você recorte. vai ter, se não consegue abrir mão, a gente vai abrir mão disso. Agora, ó, muita gente gosta da palavra recorte, não da palavra corte. Vocês vão notar que eu usei as duas. Tem as duas. Isso é bobagem, isso aí é escrúpulo, excessivo. Né? É como eu chamo frescura. Por sinal, me perguntaram aqui, até é bom eu responder. A pessoa perguntou o seguinte, minha pergunta são a prova de orgulho. Um dos meus trafalhos é a dificuldade em compreender gírias. Uma das mais difíceis para mim é a palavra frescura, comentada na tertúlia. Vocês podem traduzir em termos psicológicos ou conscienciológicos, exemplificando. Será que a exemplificação é subjetiva? Quer dizer, o que é frescura para uma consciência pode não ser para outra? Frescura é consequência de orgulho? Não. O que nós queremos dizer, frescurinha não é isso, bem. Frescurinha é não me toques, 9 horas, 9 York, delicadinha, infantilidade, requintezinho, super escrúpulo, tudo isso é frescurinha. Isso é da gíria, que é a linguagem popular. Agora, o nome também da gíria que a gente fala para ele é o seguinte, toda frescura sai na diurese. Aí é capaz de a turma começar a entender o que é. Não é bem só o processo de orgulho, é um problema mais de enfoque, quase sempre por imaturidade e por inexperiência. Então a gente tem que entender. Agora, frescura. Uma outra expressão que a gente usa para isso é moldura. Uma coisa é você tem uma tela, por exemplo. Na tela tem uma mensagem, que é aquilo que se pintou na tela. Então é o centro da tela. Qual a pintura que tem ali? Qual a mensagem que está sendo dada? Agora a moldura é que coloca para sustentar a tela. Essa moldura é secundária. O que interessa é o centro dela. Então nós estamos vendo aí o megafoco e a periferia. Então, frescura, às vezes, também é a periferia. E é isso que nós queremos dizer que é frescura. A gente não está contra nada nem ninguém. Nós estamos querendo clarear as coisas. Agora, somos contra as bobagens, as tolices e, vamos dizer, a sub-sub do sub-sub. Ou seja, submaternal. A gente tem que dar um jeito de caminhar pelo menos para o secundário. Então a frescurinha está na base do pré-maternal. Mais ou menos é isso aí, a gente está respondendo. Outra pergunta que tem aqui. Minha dúvida é sobre a nutrição. Aí diz que se a pessoa foi acostumada a comer carne vermelha, se ela vai deixar e ver isso para fazer uma dieta vegetariana ou frutariana, é preciso ter muito cuidado. Isso foi o que eu falei. Esse cuidado também se aplica no caso de quem costuma tomar café e guaraná em pó todos os dias. É melhor ir diminuindo aos poucos ou cortar de uma vez. A cafeína faz mal quando é consumida moderadamente todos os dias. Eu quero dizer o seguinte, tudo que diz respeito à biologia, principalmente a biologia humana que nos diz respeito mais diretamente, não pode ser ou criar uma mutilação. Toda mutilação é negativa. A biologia não admite mutilações. Tudo que fizer que seja de mutilação, uma coisa abrupta, de uma hora para outra, um corte violento, na realidade biológica da pessoa, que é o corte aqui que nós estamos falando, isso é perigoso, vai criar problema. Tudo tem que ser deixado moderadamente, devagar e sempre. Agora, não corta a coisa de uma hora para outra, porque se você corta num lugar, vai faltar no outro. É o processo da inculcação. Entende? Então, se corta de um lado, pode faltar no outro. Se você aperta aqui, vai sobrar lá.
Na biologia, isso é muito importante. Então, se a pessoa está acostumada com guaraná e tomar café o tempo todo, muda essa situação e olha bem a sua dieta para não faltar óleos, elementos, algum ingrediente, alguma vitamina, algum processo mineral, até proteína pode faltar para a pessoa, dependendo dela. Isso depende do metabolismo. Qual é a sua constituição física? Como é que é seu biotipo, que o povo gosta de falar, ou biótipo, que é o correto? O que é que vocês querem? Como é que é o seu biótipo? Tem que examinar. Você tem excesso de peso? Como é que é o seu problema? De que modo você faz? Você faz exercício? Você dorme bem? A sua dieta, como é que ela é? Ela é para menos ou é para mais? Porque tem gente que faz dieta frutariana, come mais do que qualquer carnívoro que eu conheço por aí. Então é necessário examinar isso. Agora, ó, lembre-se disso. Não corte nada abruptamente, de uma maneira cirúrgica, daqueles que são seus hábitos perante a sua dieta, que isso aí faz mal. Agora, outra coisa que está aqui. Eu posso falar, né? Depois nós voltamos, tá certo? Vocês estão de acordo? Estou vivenciando muitas euforias com as tertúlias online. Euforias. Sai dessa. Ó, deve ser de vocês, que são amparadores intrafísicos, estão melhorando lá. Deve ser o Jânio que está trabalhando nisso. Agora, gostaria de perguntar sobre a empresa conscienciocêntrica, não a conscienciológica, está falando. Dentro do contexto da conscienciocentologia, da Unicim e da parasociologia. Vejo que se fala muito do paradireito, ficando um pouco de lado a paraeconomia. Também gostaria de saber se o Homo sapiens neonatus vai sair, será o próximo livro, se estará apenas incluso na enciclopédia. Não, o Homo sapiens eu não vou publicar mais o livro, porque eu já estou fazendo a enciclopédia. No dia de hoje, ela tem 891 verbetes prontos. Tem 102 acima desse. O verbete de hoje é 789. Agora, nós vamos incluir o Neonatos, igual aos outros livros, dentro da enciclopédia. Agora, quero dizer o seguinte, sobre economia, nós já falamos alguma coisa aqui de verbete. Muitos verbetes sobre economia. Ainda tem mais coisas ainda que não vieram ainda. Isso nós já falamos. Não é só o para-direito, não. Outra coisa que nós já falamos muito aqui de economia, é bom responder aqui para quem está nos perguntando aqui o seguinte, que nós estamos caminhando para daqui a alguns milênios para acabar com essa economia que está aí. Não vai haver mais moeda porque nós estamos caminhando para um Estado mundial. Então o processo vai ser essa mais-valia do Marx, tudo isso vai por água abaixo. O Marx já rodou, agora outros vão aparecer ainda rodando. O Brasil está com milhões de economistas. Os economistas são os atuais pítias e pitonisas do século XXI. São os economistas de plantão. Agora, então, veja, tudo isso vai acabar. Isso tudo é um caminho, mas ainda vai demorar muito. Vocês vejam que só agora parece que nós acabamos de neutralizar a nossa dívida externa, que tanta gente combate isso faz meio século. De modo que economia é uma das coisas que a gente fala muito aqui, porque isso afeta todo mundo. A primeira coisa que eu falo para uma pessoa, por exemplo, que vem para a Foz, para a Cognovos, é o seguinte, como é que você vai sobreviver? A pessoa não pode ser parasita nem dependente dos outros, ela tem que criar um pé de meia para sobreviver. Uma outra coisa de economia que eu quero clarear bem é o seguinte, é sempre preferível, é mais lógico e mais racional que a pessoa defenda o pé de meia e jamais faça voto de pobreza. Voto de pobreza é demagogia religiosa, isso é besteira, é tolice, é infantilidade. Nós temos que ter liberdade de manifestação. Uma outra coisa difícil que também eu falo é o seguinte, o ideal para o pesquisador ou a pesquisadora é começar a pesquisar a si mesmo e pesquisar depois o cosmos dentro de uma condição independente, que ele não precisa de estar sujeito a fazer qualquer declaração subordinada a outro, que ele tenha liberdade de expressão para expor os achados da sua pesquisa. Isso também é um processo de economia muito sério, economia do mental som. O que você queria falar? Para a economia, essa já existe, eu já falei nisso, nós já trouxemos. Sim, existe. A para a economia, por exemplo, lá a nossa moeda que a gente tem é da energia consciencial. Pois é, mas é a para a economia. Você, por exemplo, é uma pessoa large. Aqui, ó, o que eu falo? Você é uma pessoa large ou é miserê?
em matéria de energia. Eu acho você large, por incrível que pareça. Alguns aí podem achar ruim. Olha lá, o trio Parada Dura, eu não sei se está de acordo com isso, mas o meu ponto de vista é esse, eu te defendo. Entende? Muito sério. Agora, ó, outra pergunta que está aqui, essa é rápida. É possível ocorrer ressoma em corpo adulto? Não, isso é tolice. São as bobagens lá do Lobo Sangue Rampa e outras coisas mais. Isso é uma bobagem enorme. E é só a pessoa começar a pensar que ela vai ver racionalmente que isso é impossível. Uma pessoa, por exemplo, ela renasce aqui, ela arranja um corpo. Ela que domina aquele corpo. Ela tem que se orientar através do corpo. Ela que vai dar a dica através dos 2 hemisférios cerebrais para o resto dessa máquina que está aqui. Uma pessoa não pode chegar e tomar conta dali. Se toma conta, é a chamada possessão ou sem-possessão. Mas nesse ponto, a pessoa ainda existe. Se afastar aquela consciência do corpo, o corpo é desativado. O outro não pode se comunicar. Então isso é besteira total. Existe uma teoria da década de 60, que é a teoria dos entrantes. Que eles pensavam que a pessoa chegava aqui e entrava num corpo adulto. Então, veja, isso aí é uma sopa que não existe. Tá certo? Estão querendo muito. E é tolice. Isso é irracional e é ilógico. Eu acho que aí está bem claro. Mas o que é que tinha mais aí? O assunto? Pode falar. Professor, se a gente for analisar que, por mais globalizante que seja a visão que a gente possa ter, ela nunca vai ser a tradução total da realidade, ela sempre vai ser subjetiva de algum modo? Mas isso não interessa muito, William. Interessa o seguinte, é você ver uma cosmorama, como nós chamamos, que é uma cosvisão maior, que vai ampliar a sua visão atual. Por quê? A visão nossa é igualzinho ao horizonte. O que é horizonte? Horizonte é uma coisa que está ali, é o skyline, mas depois dele tem outro, depois dele tem outro, depois dele tem outro, depois dele tem outro. E acabou. Então isso é indefinido, é infinito, ninguém pode falar nada. Como nós estamos vivendo com a imperfecciolândia, é a deficiênciolândia, não tem ninguém perfeito aqui, então é muito importante ter uma visão de conjunto, sim. A gente sabe que aquilo é precário, é transitório, é uma coisa efêmera, mas dentro desse momento evolutivo, aquilo é muito importante para nós. Mas a gente poderia afirmar, então, que a mais globalizante da todologia, da megavisão, ainda é um corte da realidade. Tudo é. Sempre vai ser. É o corte do corte do corte do corte. Por isso que eu estou falando. Existe mini-cortes e mega-cortes, ou macro-cortes. Ou seja, estudar, evoluir, ampliar esse Por isso corte que da a gente quer realidade que a gente aumentar a antonimologia, para dar essa visão. Tem lógica? Faz sentido? Total. A minha é. Vamos em frente. Sr. Valdo, aqui na sinonimologia, que o senhor tinha 2 repetidos, né? Eu posso colocar como sugestão mini-análise do cosmo como um sinônimo? Mini-análise do cosmo? Mini-análise do cosmo. Em vez de ser a holoanálise, ela quer colocar a mini-análise. Agora aí vamos deixar aí o Voto Minerva com a Rosa, que está estudando. Aí coloca na abordagem varejista. Tá bom. Aqui na trinomiologia, o senhor podia comentar o trinômio intenção, objetivo, perspectiva? É dentro do código da realidade? O trinômio intenção, objetivo e perspectiva. O que você quer? O senhor podia comentar esse trinômio dentro do código da realidade, uma exemplificação? Aumentar como? Comentar. Comentar. Isso. O caso todo é o seguinte, intenção é um processo pessoal da pessoa. Objetivo é o problema do foco que você tem. A sua intenção está focada nesse objetivo. Agora, a perspectiva. O que é que você viu naquele objetivo? Qual a perspectiva que te deu? Deu para você ter uma visão da situação? É possível acessar aquilo? Como é que é? Você sempre precisa dessas 3 coisas, no mínimo. Está entendendo? Está claro isso? Professor, pode falar. Primeira página, para a fotologia. Segunda linha, o paracorte específico da paravivência. Da paravivência. Eu gostaria que o professor tentasse desenvolver aqui esta frase e tentar relacionar a possibilidade do acesso às diretrizes da Proexis, dada as condicionantes. Aqui, ó, você sai do corpo. Aí vem um amparador para você e fala, olha, você está ótimo dentro do seu trabalho, mas seria bom você esquecer um detalhe. Você não está olhando isso aqui, ó. Tem uns parentes seus que você desprezou, seria bom você voltar atrás e acertar.
Por quê? São dependentes seu até um certo ponto. Não pode deixar para lá. É a família nuclear, a gente sabe disso, mas às vezes é importante. Isso às vezes ocorre fora do corpo. Agora, o melhor da história. Às vezes pode ser o avô que está bancando um amparador extrafísico, chamando a atenção do neto, puxando a orelha dele. Tá entendendo? Isso tudo é o paracorte específico da paravivência. Agora, outra coisa. Do ponto de vista da projeciologia, é muito importante essa paravivência e o paracorte que você tem. Tem que usar aquela técnica que eu sempre recomendo há muito tempo, que é o seguinte: como você saiu do corpo e tem que lembrar depois a rememoração daquelas experiências, seria bom você guardar só o ponto essencial de cada um, o core. Então você pega aquela palavra-chave, entendendo? O unitermo da situação ali dentro. Então você vai olhar com a palavra-chave do assunto. Então, para você não esquecer o que seu avô falou, ele falou assim: não, ele falou do Abílio. O Abílio é aquele meu tio, que eu esqueci dele. Realmente, eu vou entrar em contato com ele. Então põe Abílio, Abílio, Abílio. Não vou esquecer do Abílio. Aí você volta para o corpo e lembra, o Abílio, aí vem o negócio todo. Se você pega o fio da meada, geralmente a rememoração vem depois. Então, nós chamamos isso de flash. Se você pega um flash, você chega ao episódio. Se você vê o episódio inteiro, você pode chamar outros episódios. Com vários episódios, você tem a história integral. então o importante é, durante a projeção, ter essa lucidez de o ideal, manter o foco. É ideal. Isso aí é que nós estamos chamando a paravivência. É a vivência extrafísica, temporária, sim projetada. Agora, por exemplo, uma consciência, ela tem a paravivência o tempo todo. Em relação a nós, é uma paravivência, entendeu? Agora, veja, a verdadeira realidade nossa é a paravivência, é a intermissão, é a condição de consciência. A verdadeira realidade nossa é ficar com o mental soma. Então isso é seríssimo, tem sua lógica, você está vendo o nível. Obrigado. A vida intrafísica, então, é um corte. É um corte temporário e outra coisa, não pode cuspir, né? Tá certo que é pequeno, mas não pode fazer isso. Tá certo? Tem que dar valor. Agora, é o corpo fole. Pior é isso. Professor Valdo, eu gostaria de certificar uma coisa que já foi falado em outras vezes, que a unidade é um todo. Ela pode ser colocada como objeto de estudo. A unidade como objeto de estudo. Ela é um objeto de estudo. Ela também é um estudo a unidade. Então, quando há um megafoco, ele é um objeto de estudo. Agora, tudo é um processo que caminha para o universalismo grandão. Mas a consciência é muito importante. Agora, falar em consciência, eu queria apresentar para vocês, nós temos aqui um amigo nosso, de Brasília, é o Coronel João, que está ali. Ele tem um livro de mais de 500 páginas sobre processo de consciência que foi publicado no ano passado. Levanta aí para o povo te ver, João, faz favor. E vamos dar umas palmadas para ele. Agora, ó, aqui, ó, seria bom você lá da Mega Store conversar com ele para ver onde é que tem esses livros dele, que é lá da Tesauros. Se não tem o livro aí, seria bom vender o livro dele. E vocês, ó, vão desancar com o livro dele, que é muito bom o livro. Muito interessante a visão de conjunto dele, que ele fez. De modo que, se não tiver lá, você conversa com ele depois e vê como é que é. Ele trouxe um exemplar para a holoteca e nós já fizemos a introdução da holoteca, do livro dele. Está lá. Professor, se me permitisse agradecer ao senhor e talvez lembrar para eu mesmo. O coronel já ficou no passado. Não, você é aposentado, mas é sempre o meu eterno coronel. No Brasil é o seguinte, o cara é senador, ele é senador até morrer. Okay. Não é assim? Não é até, isso é costume brasileiro. Outra coisa, cadê o Celso? Eu apresentei o Celso para ele. Vocês não precisam pensar que eu já juntei os dois coronéis. Ele está por aqui, não? É? Não está. É o Celso Coronel que eu estou falando. Entende? É o xará dele. É. Muito obrigado, professor. Entende? A casa é sua, você sabe, né, João? Você já viu aí como é que é. Agora, Antônio, depois você bate um papo com ele, que eu acho que vai ficar aí até amanhã. Vê bem aí, extrai aí o sangue dele, que é doador universal. Ele. Tá certo? É interessante. Professor Valdo. Aqui, professor. Sim.
queria terminar. Tenho mais uma questão. Que é a seguinte: eu queria entender melhor qual a associação que é feita da enciclopédia com o gene. Com o gene? Gene. Aí a geneterapia e os processos todos. Nós estamos estudando isso, a gente já falou muito nessa história, ainda vai mais por aí. Agora, o gene é importante. Então, cada verbete seria um gene. Se você for analisar até um certo ponto, Nesse corte mais de ou menos dentro realidade, desse corte. é possível. Agora, a coisa séria é estudar o gene em si mesmo. Principalmente por causa da geneterapia, porque isso é que vai melhorar o processo da sobrevivência, aumentar a sobrevivência de todo mundo, a longevidade. Quer dizer, mas é uma... Acabar com essas doenças danadas que tem por aí, que persegue a gente. É a enciclopédia. Vamos arranjar umas doenças mais sofisticadas. Entende? Queremos doenças sofisticadas, tá certo? Nada de doencinhas. Essa nós já conhecemos todas. Quem manda outra para ter outras experiências. Então agora nós já temos o medicamento, que é a enciclopédia. Não, é um medicamento ainda muito fraquinho. Esse é genérico, ainda não é o original. Tem que esperar, está muito genérico. Mas nós vamos chegar lá, tá certo? Tá. Obrigado. Sr. Valdo, pode falar. Eu tenho duas sugestões, não sei se cabe, né, mas de qualquer maneira eu vou colocar. Antonimologia, não sei se caberia colocar abordagem reducionista na antonimologia. Não, mas aí é o contrário. Não, pois é. A reducionista seria mais na sinonimologia. Não. É no corte. Ah, é? É porque, você sabe qual era a minha preocupação, Sr. Valdo, por isso que eu pensei na antonimologia, era justamente para não achar que o corte significa você reduzir a realidade ao mínimo e você perder a visão de conjunto, não sei. Sei, mas aí não é bem isso, não. Não é bem isso, tá. Entendi. É pejorativo. Tá. Mas agora, veja, é um pejorativo bonitinho, né? Bonitinho. O nome que eu gosto mais é fisicalismo, que eles não gostam, eu gosto. Fisicalismo. E a outra... Da ciência fisicalista. Agora, a minha não é essa, né? Eu chamo ciência convencional ou materiologia, que é a eletronáutica, que é o outro nome que eu uso. Tá bom. E a outra seria, na patologia, talvez assim, cosmoanálise multifocal. Não sei se poderia ajudar. Cosmoanálise multifocal. Nós já fizemos, mas isso aí até um certo ponto é um pleonasmo, é uma redundância. Entende? A gente evita por causa disso. Eu já usei as duas coisas separadas. Se colocar junto, vira pleonasmo. Tá certo? Pleonasmo? Tem uma técnica lá em pleonasmo. O que é que faltou mais aí agora? Como é que nós estamos? Aqui, Adélio aqui da sua esquerda. Tem uma sugestão também, não sei se cabe aqui ou não, na estrangeirismologia. Sim. Colocar uma estrangeirismologia efeito Gestalt, que é aquela questão as partes compõem o todo. Gestalt. 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 Agora, o que você acha, Rosa? Vale a pena? Daqui a pouco vai falar em fractais, é a mesma coisa. É porque a própria definição ela coloca assim algumas questões. Até um certo ponto. Então vamos pôr aí. Escreve aí, anota aí. Estrangeirismologia Gestalt. Efeito Gestalt. Uma outra questão a gente poderia analisar esses cortes, como cada recim, como sendo um corte também. Cada reciclagem que você faz é um corte da sua realidade em termos de evolução consciencial ou não? Como é que o senhor vê isso aí? O problema todo é o tamanho disso. Porque você sabe, nosso universo é complexo, mas ele não é tão grande, né? Mas é preciso ver isso. Como é que é esse corte? O tamanho dele. Porque muitas Agora, vezes... sempre porque nós estamos sempre em andamento, em progresso, desenvolvimento, evolução. E também para então, ajudar... sempre é um corte. E seria uma boa... Agora, eu pergunto a vocês, o que não é corte? A rigor. Se você levar até as últimas consequências, tudo é corte. Agora, é lógico, você vai falar com o Marx, é capaz do Marx não gostar disso. Marx não está aí. Mas então a gente ia perguntar para ele, você está de acordo em fazer um corte dele?
Porque seria interessante, no momento da crise ou no processo da reciclagem, a consciência entender aquela questão que o senhor coloca, isto também passa, né? Então, isso também então passa. é um corte da realidade dela como um todo. Então, Tem mais, à frente tem mais. Aquele negócio, sai da frente porque atrás tem mais gente, não é isso? O modelo nunca é a realidade, a versão não é o fato. Não, o pior é essa, a versão não é o fato. É igual a política e a televisão do Brasil. O que tem de versão não está no gibi, mas os fatos não, são esquecidos. Sim. Sim. Pode falar. Gente, deixem sempre os micrófonos ligados. Não desliguem nunca. Na 23, né? Sim. Fatologia, quarta linha, o ato de pentear, né? A realidade com pente fino. Isso é constante, né? Nas nossas vidas, para a gente poder ter essa macrovisão do todo. Né? Devia de ser constante, mas não é. Não. Uma pessoa, por exemplo, ela fica alcoólatra. Ela não passou varredura nenhuma no álcool. Uma outra, uso tóxico. A outra tem bulimia. A outra tem certas doenças. Ela não passou. Por exemplo, o cara está com colesterol de 300. Ele não passou a varredura naquilo que ele come. O que você acha? Mas, por exemplo... Então, o ideal seria que se passasse mesmo. Sim. Mas isso não ocorre. Mas ela pode estar retomando a consciência dela e estar revendo isso. É o que nós falamos. Isso aí o nome é reciclagem. Né? Aí é que vem a reciclagem. Agora, tá primeiro tem a Ressex crises, para né? depois chegar na Reci. E está passando por essas crises que é de crescimento. A crise de crescimento, todo mundo passa por isso. Isso faz parte. Agora, nós não podemos falar que essa varredura exaustiva, que ela existe sempre aí através do penteado da realidade. Não tem. É muita gente que não tem isso. Olha só a televisão, de modo geral. Não só do Brasil, mas de fora, de todo lado. O que tem de tolice nisso? Nós chamamos até que é o tolicionário. Quer dizer que é a enciclopédia das tolices que tem de todo lado. Nós estamos tentando ver se diminuímos a tolice com a enciclopédia da Conscienciologia. Sim. Mas o que tem por aí é o tolicionário. Pensem bem. Porque não há varredura. E outra coisa, a varredura é tão séria que se você passa uma década estudando certas coisas, você vai ter que fazer varredura daquilo que você falava há 10 anos, porque já mudou tudo. A ampliação da sua cosvisão muda a visão anterior. Tem lógica? Tem. Esse é o caminho. Tá bom, obrigada. Professor, aqui. A questão de holograma também é um fato, um fato, né? Que é aquelas fotografias Sim. que mostram uma parte, mostra o todo. Existe também o problema de você pegar fala em só um estereograma, setor, aqui, o estereograma. Eu já fiz uma listagem de tudo isso. Entende como é que é? Uma outra coisa também. Se você pegar outro setor, por exemplo, da televisão, aí, do monitor da televisão. Não, eu quero ver esse ponto. E você vai. Pixels, né? É igualzinho o problema Pixels. da astronomia. Eu queria perguntar para o senhor pixel. se a questão da teoria, na questão da científica, cada hipótese ou teoria, ela acaba que é um recorte da realidade, que ela nunca é total. E nunca é definitivo. Dá para dizer que é um fato... Aí vamos usar o Karl Popper para fazer... Para refutar, para falsear. Fazer a falseabilidade da hipótese, que é o que a gente precisa. Então dá para dizer que é um fato de corte da realidade. A teoria científica é um fato. Agora, existe uma série de corolários para isso. Entende? Inclusive a lâmina lá do Ockham. Na Vale do Ockham. Entende? E outra coisa, você vai chegar na nanotecnologia, mas depois da nanotecnologia começa a extrafisicologia, começa tudo de novo, aí você vai para a matriz, que esse aqui é uma filial.
Tudo que nós estudamos é de uma filial. Você está ainda na periferia. Ainda não chegou no core de nada. Agora, por exemplo, se vai lá para interlúdio, já começa a estudar alguma coisa na base. Não, vamos saber o que está atrás dos bastidores. É lá. Então, lá é a capital. Tá certo? É a Brasília. Professor, o senhor fala da nanotecnologia. Essa ciência, que o senhor falou uma vez, quais são as ciências da materiologia que vão chegar na extrafisicologia e na conscienciologia? Que vão chegar... Tem uma série delas, mas o problema não é aquela ciência, é a confluência de várias. Mas, por exemplo, a nano vai chegar lá. A geneterapia, nanotecnologia, a astronomia, vamos dizer, a astrofísica. Olha só o que eu estou falando. Outra coisa, a eletronáutica em si. Não, mas quais delas? Se juntar todas essas, nós vamos chegar lá, a confluência disso. Agora, outra coisa séria da geneterapia é a biônica. Agora, outra coisa séria também, que hoje eles mudaram o nome, que é aquilo que eu já falei aqui da eugenia, que hoje tem um outro nome, né? Porque a eugenia ficou prostituída. Os alemães acabaram com a eugenia. Então, hoje, como é que é o nome que eu já falei aqui? Engenharia genética? Bioengenharia. Tudo que é a biotecnologia, que é o nome da eugenia hoje. Então, essa biotecnologia também, ela tem que entrar aí dentro. Tá certo? Agora, vocês vejam, o povo cria muita... prostitui as palavras, né? Elas ficam envilecidas, vis. Agora, a hora que muda, ninguém nota. Eu já vi até agora 2 autores dentro dos que eu li que estão falando nessa mudança, da eugenia para a biotecnologia. Mas a maioria está engolindo a biotecnologia sem saber que está estudando a eugenia. O que vocês acham? Tem uma lógica danada isso? Fato é fato. Então o povo mascara as coisas. Eu já escrevi sobre isso, no 700 experimentos, eu estava falando lá sobre o problema da energia dos russos, com aquele negócio todo, a mudança disso, quiligrafia, milhões de coisas. Quantos nomes não deram para aquilo? Entende? A parapictografia. E, no entanto, aquilo tudo pode ser mascarado, pode ser falseado, pode ser uma opção de coisa. Tudo, então, tem que se estudar e pentear, com pente fino. Agora, é um pente de 1 quilômetro de comprimento, tá certo? Segundo você, né? Por causa da cosmovisão. Professor. O negócio é arranjar um pentão. Focão. Pentão. Um focão, né? Focão. Não, eu já falei aqui que é o enfocão. Enfocão. O povo vai pensar que é de cachorro, mas não é, tá certo? Aqui, professor. Do ponto de vista da extrafisiologia, dentro dessa ampliação da cosmovisão, como fica a relação da homeopatia, dentro da homeopatia, tintura-mãe e uma dose infinitesimal homeopática? É o processo da nanotecnologia aplicado à energia. O que é homeopatia? Nada mais do que um processo de energia levado ao mínimo para fazer o máximo. Fazer o Golias e o Davi. Davi e Golias. É o Júpiter e o anão. Tá certo? Jupiteriano. É o processo mínimo e o processo máximo. Mas ela contém um tudo muito maior até do que o gigante, e o todo. Né? É a parte e a completude. Uhum. Tudo é a mesma coisa. Entendi. Agora, o que nós precisamos de ver é o seguinte, é fazer a aplicação prática, objetiva, vivenciada, teática dessas coisas. Que é o que eu estou tentando trazer aqui. É a pessoa pensar grande. Então, por exemplo, vocês estão escrevendo livro aí, todo mundo está escrevendo. Você já colocou, já penteou o seu texto com uma visão globalizante? Ainda não. Mesmo que, por exemplo, o texto seja só sobre você. Ainda estou você é a unidade da humanidade. Pensa bem. Agora, pega a lupa e começa a ver aquilo. Pode estar certo, vocês vão ter muita ideia diferente sobre esse assunto. Vai valer a pena. Obrigada, professor. Agora, Ivanildo, eu queria te pedir uma coisa. Aquele material, você entendeu o que você deve fazer? Você ainda está com os originais? Você está trabalhando? Você está vendo os verbetes que tem? Ah, tá. Tá certo. Porque eu recebi aquilo e falei assim, eu não sei se continua. Eu sei. Ficou muito bom aquilo. Rastreando mais ou menos o que foi falado antes, Sim. você
para um todo você tem um conjunto de coisas que você vai chamar de todo. Aquele todo faz parte de um todo maior. Isso não tem fim. O cósmico... Não tem fim, não. Você Isso pode, é infinito. eu posso dizer que tudo é um corte da realidade? É o que eu acabei de dizer aqui. Mais ou menos o que ele falou. Né? Não, o que eu Mas falei. ele falou em termos Tudo é de ciência, corte. mas isso é para tudo, parece. Para né? tudo. Agora, é muito importante estudar o corte. Corte é a realidade. O ideal seria, a pessoa começou a fazer um capítulo, ou um artigo, ou alguma coisa nesse sentido, um ensaio, ela colocar lá, naquela introdução, o sumário, ela colocar, ó, esse aqui é um corte da realidade, assim, 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 assim. Isso seria o ideal para todo mundo. Agora, essas coisas não ocorrem. Porque nem sempre a pessoa nem pensou em corte da realidade. Ela acha que ela está vendo tudo. Não é nada. A sempre um definição corte. desse corte ele está dentro de um raio laser. Você vai pegar um negócio bem focado, vai esmiuçar grande. aquilo. É. Agora, estou dizendo isso de um todo, que É de o repente spot. vira corte também, já é uma coisa mais ampla. Não é talvez do verbete, mas estou dizendo que ele existe. É isso. Agora, o processo nosso é que cada verbete desse é um ensaio. Esse ensaio é um mini ensaio. Um mini ensaio. Mas que a gente procura focar aquilo que interessa do ponto de vista da personalidade, que é a consciência. O interesse aí é esse. Agora, por isso que a gente tem as relações. Observa só as relações que tem aqui. Relações dos sinônimos, dos antônimos, a relação da exemplificação e a relação mais séria que é da remissologia. Esse aí ó, tem 7 itens na remissologia. A gente pode levar isso aí para 10 ou para mais. Professor, então tudo é o corte. Na verbetologia, o senhor colocou essa ideia aí de que o ideal seria a pessoa no começo do texto colocar o recorte que ela está fazendo. Dá para dizer que na verbetologia a definição inicial, a definologia é esse recorte que o senhor está selecionando? A definição em cada um deles aqui já é, porque outra coisa, vocês já notaram que às vezes as definições que eu faço são muito discriminadas. É uma discriminação muito séria. Define E eu faço questão de expor, porque definição é o seguinte, eu posso examinar o corte da realidade fazendo outra definição e analisando tudo por outro ângulo. Porque a especialidade é muito séria. Porque uma das analogias do recorte aí é delimitação epistemológica. Sei, né, mas olha, lá no Projeciologia, eu coloco um giz no meio de uma mesa. Isso. E cada um vem em 4 ângulos diferentes. Exatamente. Aquilo, eu fiz essa experiência, tudo com calma. Isso aí sempre se falava muito. Quando no meu curso científico, se falava muito nessas coisas. E tudo na base de giz, que o povo naquela ocasião usava muito giz. Giz no quadro negro, que é o blackboard. Entende? Então, isso a gente colocar para ver. Cada um analisa o giz de uma maneira diferente. Na sua perspectiva. Seu Então, recorte. é muito importante o ângulo, a angulagem, o prisma, né? A nuance. Existe outra coisa. A coisa mais séria, quando vai caminhando, é o sobretom. A hora que entra no sobretom, não brinque. Que é Pensem bem o que é sobretom. Ele está querendo saber o que é sobretom. A analogia. A hora que o negócio fica feio, é o sobretom. Entende? Aí a nuance complicou tudo, ela ficou mais complexa. Eu estou dando para vocês as dicas, de modo geral, dessa situação, dos detalhes, né? Eu sou um colecionador de migalhas, tá certo? É igual aquele cara que arrasta lá, entende? Na praia de Ipanema, que arrasta cheio de cordão, de cordel, pedaço de papel, tudo isso. São as migalhas. Migalha é uma coisa séria. Não, agora, ó, tem uma coisa pior. É efemeroteca. É efemeroteca. Você já examinou a efemeroteca que nós temos? Olha só. O corte da realidade da efemeroteca. Pensa bem. Talvez era o caso de colocar a efemeroteca aqui. Já tem? Não tem. Ô, Rosa, coloca aí. Holoteca, efemeroteca. Só para chatear. Vocês estão vendo que tudo isso aqui pode ser acrescentado, enriquecido. Eu vivo falando isso. Nós hoje estamos enriquecendo o verbete através de vocês. Né? A Rosa já mexeu até agora em umas 5 sessões. Né?
Você depois passa tudo aqui, tá? Analisa tudo. Sim, Vanilda. A pesquisa laboratorial também não seria o caso de incluir? Porque a pessoa faz um corte naquele momento da pesquisa. Sim, mas isso é qualquer tipo de pesquisa. Ou Toda qualquer pesquisa. pesquisa. É. Agora, vocês notaram que eu estou falando da Autopesquisa. nanotecnologia da consciência aqui, né? Vocês leram isso? É a última linha da fatologia, presta atenção. Professor, A última linha. É. Da consciência. Você não pode reclamar que está aí, tá certo? Professor, Pode falar. como assim o corte da realidade é efemeroteca? Eu não entendi isso. Você sabe o que é efemeroteca? Uma coisa efêmera, passageira. Sim, mas não é isso. É a unidade mínima da coisa menor que ninguém deu valor naquele momento evolutivo, que mais tarde tem um valor enorme. Então, agora Então, ela presta passa, atenção, é ela a é mini efêmera. recorte de uma realidade. Presta atenção. O camarada chegou lá e recebeu um papel com o número e o nome dele para, presta atenção, olha só isso, para ele assinar a Constituição Americana. Quando foi feita a Constituição. Aquele papel, todo mundo que estava ali, foram os subscritores do processo, todo mundo jogou fora aquele papel. Alguém guardou. Tem o nome e o número. Aquilo é muito sério, com o passar do tempo. Hoje, esse papelzinho desse tamanho, que é do lixo, vale milhares de dólares. Por quê? É efemeroteca. É uma coisa efêmera que, com o tempo, mostrou um processo histórico que tem valor. Então, veja, é um corte de uma realidade daquele momento evolutivo que tem uma documentação do assunto. Entendi. Entende? Agora, ó, pelo número lá, você já vai ver. Como é que foi essa Constituição? O que a história diz? Com aquele papel, você já pode começar a ver o que escreveram sobre o assunto. Tem uma opção de coisa que você já vai saber o que aconteceu. Agora, do ponto de vista de acumulação de dados, a efemeroteca tem sua razão de ser. Então, ó, tudo que você guarda, que tem, assim, uma repercussão maior em favor da humanidade, mesmo que seja uma coisa que não tem um mínimo valor hoje, daqui 50, 100 anos vai ter valor. Isso é o processo histórico, é o levantamento da coisa, não tem jeito. É a memória. No caso aí, a memória histórica, a memória geopolítica, a memória gráfica. Existe memória de todo tipo. Tá certo? Agora, uma coisa boa seria o seguinte, é vocês verem tem um price guide, que é um catálogo da efemeroteca lá embaixo, que tem fotografias, mostra tudo, para a pessoa se conscientizar do que é a coisa mínima. E não está desprezando as migalhas da vida. As migalhas também pegam. Eu não gosto de falar em migalha. Geralmente o que eu falo é outra coisa. É o detalhismo, é a técnica do detalhismo. A técnica do detalhismo é muito importante para você chegar na exaustividade. Sem ela, você não chega na exaustividade. Como é que você vai saber se você é exaustivo, se não entrou em detalhes? Mas, Rosa, você quer falar? O senhor falou há pouco da cosmoconsciência. Eu tinha pensado também como antonímia do corte da realidade. Aí veio para mim assim, então sempre que a gente estivesse utilizando de uma linguagem simbólica qualquer, a gente está fazendo corte. Qual é a relação entre o corte da realidade e a linguagem? O ideal é o consciência. Você está falando em linguagem. Mas isso é impossível. Estou falando a palavra impossível. Atualmente isso não é impossível. Sim, mas assim, teoricamente, quando você chegar na... Teoricamente, sim. Mas aí é conseguiu. uma paracosvisão. É a omnivisão que nós estávamos falando. Muda tudo. Mas seria o consciência esse. Pode Professor, falar, Lorenzo. Sugestão aqui na estrangeirismologia, são duas palavras que o senhor usa bastante. Approach e breakthrough. Tem a ver com talvez... Mas não é bem isso, né? Não é bem. Breakthrough, até um certo ponto, pode ser. Mas approach não. Approach qualquer coisa, pode ser corte, pode ser maior, pode ser menor, qualquer coisa. Approach é o enfoque, é a abordagem. Isso. Agora, se vocês quiserem colocar o breakthrough é o rompimento de frente. Mas veja, seria um rompimento de frente pequenininho. Então, seria o orifício da represa.
que o cara colocou o dedo para segurar, porque senão ela esbarronda. É isso? Professor, em termos de fases da sua vida, o senhor faria alguns cortes específicos, por exemplo, dos 0 aos 9 anos, dos 9 aos 12? Eu faço dos 12, isso há muito tempo. Mas o senhor faria um rapidamente Eu aqui? fiz durante muito tempo pelo mês de maio. Todas as minhas coisas mudavam no mês de maio. Maio. Aí eu fui contar para um cara e falei assim, não, é porque você nasceu em abril, dá depois do mês de maio, porque você saiu do seu inferno astral. Eu falei assim, e a vovozinha, vai bem? Isso é besteira. Agora, o que é que se passa? São condições da vida da pessoa que pode levar aquele indivíduo a fazer sempre as renovações numa determinada época. Igual a empresa, por exemplo, quase sempre pode fazer uma renovação a hora que acaba o exercício letivo, o exercício anual, e etc. Com isso você poderia determinar até alguns ciclos bem específicos e previsões. Todo mundo tem. Todo mundo tem, não tem saída. Agora, por exemplo, se você for olhar na minha vida, eu tenho várias coisas do ponto de vista etário. Faixa etária, minha, com 8. Eu já examinei isso. Eu tinha 28 anos quando eu tive infarto. Eu tinha 38 anos quando eu tive o meu acidente, que eu fiquei de coma. Eu não tive culpa do acidente, tive nada a ver com isso. O infarto eu tive. Eu trabalhava demais. Eu exagerei. O erro é meu. Entendeu? Agora, é de 8 em 8. Entendeu? Às vezes tem coisas assim nesse sentido. Mas coincidência. Isso aí é o problema da interatividade, que é a sincronicidade. Agora, às vezes acontece. Seria importante para cada um analisar esses seus ciclos, até mesmo para poder entender melhor os seus achados, as suas mudanças. Sempre, às vezes, ajuda, mas o problema todo é o seguinte: tem que ter muita autocrítica para fazer isso, senão vai viajar na maionese total. Não pode ter emoção demais nisso, porque senão a pessoa começa a congregar as coisas que não correspondem aos fatos. O que eu estou te falando, por exemplo, eu tive um infarto aos 28 anos, não tem jeito de ser fato. Eu tive um acidente aos 38, é fato. Agora, teria que ver o que aconteceu comigo aos 18, aos 48, aos 58, aos 68. O que vai acontecer comigo aos 78? Mas às vezes não tem nada. Entendeu? Coisa séria mesmo. Estou falando dois que são bem claros. Agora, o pior não é isso não. Se você for levar do ponto de vista da cronologia, ou aquilo que eu chamo de cronêmica, se você for analisar, por exemplo, o infarto que eu tive foi no mesmo mês que eu tive o acidente, aí já muda tudo de figura. Agora, se você for olhar e ver que tem uma sincronicidade, que é tudo no mesmo dia, no mesmo mês, a coisa muda toda. Então, é essa pesquisa que tem que ser feita. Se chegar, por exemplo, e você começar a ver 4, 5 datas exatinhas, aí tem boi na linha, como nós chamamos. Entrou goteira. Tem alguma coisa no caminho. Está entendendo? Aí é bom examinar. Tudo tem que ter lógica e a racionalidade dentro do processo. Se nós temos um pouquinho de lógica, a natureza tem muito mais do que a gente. O problema é ver. Agora, a sincronicidade é aquele fenômeno que eu falo, um dos mais difíceis que tem para ser abordado e analisado com calma. Antônio. Valdo, você falou agora há pouco aí do GIS, dos quatro ângulos, né? Aí eu lembrei lá do Projeciologia, a escala de observação. Então talvez a escala de observação pudesse ser incluída aí na fatologia. Tem uma série de escalas, né, que podia ser colocado. Não é só essa não. Ô, Rosa, anota aí o que ele falou, vamos ver o que a gente faz. Nós temos que atender a galera, de modo geral, tudo que se falar aqui. Ah, aqui está o rapaz, eu lembro dele, do André. André Gonzatti Grabin. Olha aqui, ó. O rapaz é um galã. Ó, vocês estão vendo? É um galã. Quantos anos ele tem? 24 anos. É ele que está fazendo isso. É a iniciativa dele, de alto nível, a turma toda aprovou. O rapaz é bom no blog. É o blogueiro mor que nós temos atualmente por aqui. Blogueiro mor. Ele esteve aqui. Você lembra dele? Eu lembro dele. Olha,
Estão aqui pedindo para a gente fazer um comentário sobre o corte da realidade à luz da infecciologia. O que vocês acham? A primeira coisa é o seguinte, o corte da realidade, então deixa eu falar sobre a infecciologia. Homem ou mulher, interessa um jovem, uma jovem ou um rapaz, já tem dupla evolutiva? Quantos anos? O que é que faz? Qual a sua carreira? Como é que é o seu pé de meia? Você e a sua família, como é que está? Algum problema de alto nível de conflito de interesse? Geopolítica? A política sua com a família? Algum dependente em torno disso? Você realmente é um inversor? Preciso agora fazer umas perguntas cretinas, né? Aquelas, vocês sabem. Você já cometeu isso, fez aquilo outro? Se foi, não é inversor, é reciclante. Então, veja, isso é um corte da realidade. Agora, veja, aí vocês já fizeram os cursos de conscienciometria para ver como é que é? E os cursos de infecciometria? Como é que fica? Agora, é por aí. Esse é um corte da realidade da infecciologia. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Tem gente da Invex aí, né? Sr. Valdo, eu queria mudar um pouco o enfoque. Em relação àquele processo que está acontecendo lá no Espírito Santo, né, do Sambaqui... A turma já está para ir para lá. Eu estou sabendo. Já tem 7 pessoas. Hoje eu trabalhei 1 hora sobre isso, com a turma. Então, eu queria entender, esse corte, né, na verdade, eles trabalharam na pedra lá, cortaram lá o processo lá daquela tribo e tal, e essas consciências que são, assim, bem primitivas, elas podem ser resgatadas do ponto de vista da reurbanização e ser levadas para outros... A hora que essa turma chegar lá e começar a julgar energia para mudar o holopensene, os amparadores talvez vão ter alguma possibilidade de acesso a essas consciências. Essas consciências a gente não sabe qual é a idade delas, o processo que está ali. Porque o Sambaqui pode ter 50 anos e pode ter 5 milênios. Quem é que sabe? Eu nunca sabe como é que é isso. De onde vem aquilo? Então, o problema é sondar, apalpar a situação. Por sinal, eles foram conversar comigo hoje, e eu lembrei para eles que eu estava atrás de um filme há muito tempo, que eu arranjei, tentei ver se via, mas o filme era antigo, não passou nos meus aparelhos. Agora, ontem eu pesquei o filme, que é um processo de um exorcismo de que aconteceu mesmo, e que foi levado até para o tribunal, porque eles acusaram um padre do exorcismo, que a dona morreu. Eu vi essa matéria. Você já viu esse filme? Eu vi o cosmograma. Agora veja, esse filme, em matéria de exorcismo, ou seja, de desassédio, é o menos pior de todos que eu já vi na minha vida até hoje. Vale a pena até comentar. O que tem de erro nele, de bobagem, é que eles estão usando muito a palavra demônio, fala da Nossa Senhora, dos processos da Igreja Católica, problema, por exemplo, de estigma e outras coisas mais. Mas aquilo é baseado em fatos. Uma moça morreu. Um psiquiatra, um neurologista, que era um médico que estudava as coisas, ficou com medo. Os assediadores também acabaram com ele. 2 morreram nessa história. Agora, o que se passa? Queriam acabar também com o padre, que era bem intencionado na história. O filme é muito bem bolado, os atores são ótimos, e vale a pena ver, que é o melhor que tem. Agora, o nome é mais ou menos, o problema todo é exorcismo, não sei o que é, da Rosa. Emily Rose. Entende? Emily Rose. Agora, de todos que eu já vi, matéria de exorcismo e desassédio, esse é o menos pior. Dá para cortar uns 30% que ele fica puro. Entendendo? Então, se quiser, pode fazer até a análise dele aí nos vídeos de vocês. E uma outra pergunta, vamos supor que essas consciências sejam bem primitivas, assim, uma vez que elas são resgatadas, quando elas vão renascer como índio de novo para poder voltar? Não, mas você sabe, depende do ambiente, depende aonde ela vai renascer e a mesologia dela. Você sabe que tem aquela história da criança índia, que eles descobriram, eu já contei isso aqui na América Latina. O cientista estava lá e os índios foram embora e deixaram a criança para trás. A criança estava chorando, então ele pegou
Era uma criança, praticamente recém-nascida, fêmea, quer dizer, uma menina. Levaram para a Inglaterra, estudou, fez curso superior, se tornou cientista e casou com um cara. Legal. Isso tudo aconteceu, isso é fato. Então, veja, tudo depende da mesologia e influência das coisas. No meio de índio, tem verdadeiros gênios que estão lá, às vezes, trabalhando no meio. Uma outra coisa. Onde é que pode estar serenão? Pode estar em qualquer lugar. Aonde eles têm? Então, isso é uma coisa relativa, não é bem assim, tá certo? Vamos com calma. É uma coisa de se pensar. Lógica é lógica. Mas... Escuta, eu falo isso faz 50 anos. Que é os meus estudos também do interior, você sabe, eu sou do interior do Brasil, né, lá do fim do mundo. Naquela ocasião era o fim do mundo. Então a gente examina muito isso, eu sei como é que é isso. Vocês têm que lembrar que eu, na década de 40, a hora que saía da cidade para estudar, de vez em quando eu entrava na jardineira, porque o nome era jardineira, não tinha ônibus. Quando entrava aqueles caras com uma opção de coisa, tudo índio, e ficava tudo em pé, ninguém sentava. E a gente só olhando. Eu, rapazinho. Não, vestido não, índio. Índio, minha filha, índio. Outra coisa, você está pensando que a hora que ele está pegando aqui, o que que era? A lança dele, aqui, esse troço. E era assim. Entrava 2, 3, depois, não, agora, aí, aqui, aí eles desciam, ia para lá. Isso aí em Minas. Na década de 40 tinha isso. Você sabe, tem índio aqui perto, né? Nós estamos cheios de índio aqui. E eu não estou falando de Minas Gerais, que o povo fala tanto e tal. Há 70 anos tinha esses índios lá. Entrava na jardineira, é o seguinte, a jardineira tinha porco, leitão, galinha, aquele barulhão lá dentro, as coisas tudo caindo, um calor danado. Sabe? E outra coisa, uma viagem de 200 quilômetros, você passava o dia inteiro. Não era fácil. E olha que o cara corria, aquilo era muito. Agora, de vez em quando, você tinha que cortar a cerca, porque a estrada rodou tudo, deu muita chuva, tinha que entrar, passar no meio do pasto e tal, e lá tornar a pegar a estrada. Não tinha nada desse negócio de rodovia, essa palavra nem existia lá. Tá certo? De modo que, Rio dos Índios. Tá certo? Né? Como é que é? Um bom tema, antropologia da consciência. É, antropologia, mas isso já existe, eu já falei muito. Não, antropologia da consciência não. Já. Mas antropologia do indivíduo, da personalidade. Pois é, mas antropologia dentro da psicologia é tem. A consciência antropológica, que é do corpo, é a somática. Hoje eu gosto de usar o termo somatologia. Somatologia. É isso que eu estou usando mais. Eu vou trazer qualquer hora alguma coisa da somatologia para vocês. É a mão, mas tem mais, né? Tem mais coisas. Olha aqui, ó. Tem mais esses que ela fez da antonimologia. Vê se você aprova. A Mia acabou de passar para mim várias sugestões. Pois é, eu também. quero ver se vocês compilar acham. tudo. Agora, arranje os 10 maiores, melhores. Eu confio em vocês. Afinal de contas, eu tenho aqui umas gênias que estão trabalhando, né, atualmente. Tem mais um. Olha, ainda tem aqui mais uma pergunta que nós vamos procurar aqui. Eu gostaria de saber a opinião sobre o grupo de inversores em relação aos riscos de fanatismo e religiosidade em função da imaturidade e da euforia desse grupo. Olha, aonde se fala em inversores e em vexologia, nós temos que dar um desconto numa coisa muito séria, que é a imaturidade e a inexperiência. Inversores, geralmente, se começa isso praticamente na adolescência. A adolescência, a pessoa está engatinhando com a própria vida. Então, muita coisa pode acontecer. Agora, o problema é segurar para não haver desviologia, como nós chamamos. Para a pessoa não desviar e sair da estrada principal e ir para o acostamento. Agora, conosco, devido ao processo do princípio da descrença, nós achamos difícil hoje ter muito fanatismo ou religiosidade nessas nossas coisas. Mesmo na época do Greenback já não tinha mais ambiente. São críticos demais. Até um certo ponto, hoje, dentro da conscienciologia, os mais críticos que nós temos, às vezes, são os jovens.
Mas isso é da natureza humana. Geralmente são os jovens que criticam mais. Por exemplo, lá em Cuba, quem é que está criticando? Um rapaz que criticou, apareceu até a foto dele, criticando. Por que a gente não pode sair daqui de Cuba? Por que é que eu não posso falar certas coisas? Por que é que eu não posso arranjar coisas do exterior? Entende? É rapaz. Agora veja, ele sabe que está passando um aperto danado ali, uma pressão terrível naquilo. No entanto, ele está enfrentando a situação. Então, o jovem é isso. Nós não achamos que isso tenha. Hoje, com esse princípio da descrença, eu acho difícil estar falando em fanatismo e religiosidade conosco. É igualzinho a pessoa que chega e fala assim, vocês são uma seita. Seita é a vovozinha. O que é que nós temos aqui de seita? Não tem nada. Agora, nós debatemos até a seita e metemos o pau na seita. Inclusive essas todas que tem por aí, inclusive o Opus Dei, etc. tal, que é a seita maior da Igreja Católica. Nós já tivemos até gente fazendo conferência aqui para nós sobre esse assunto. De modo que não é bem assim. O problema é ver. Não devemos nos preocupar sobre esse assunto. A própria INVEC já tem os processos de autodefesa quanto a essas tolices infantis. A hora, por exemplo, que nós falamos que a pessoa, por exemplo, precisa de verificar o que ela pensa para não pensar mal, a coisa já foi para dentro do micro-universo consciencial. Como é que fica isso? E a INVEX é toda baseada nisso. Uma outra coisa, são os inversores que, com o passar do tempo, dominaram praticamente a diretoria, por exemplo, do Instituto, tudo isso. Hoje nós temos uma série de inversores nas ICs também. Então vamos pensar bem, a situação é essa. É necessário ter muita autocrítica e heterocrítica para ser inversor, não tem outro jeito. Agora, o pior é a autocrítica. Aquelas perguntas iniciais criavam muito aperto. Eu chegar perto do rapaz e falar assim, você já praticou algum aborto? Eu falei, não, eu sou homem. Eu falei, não é isso. Você já ajudou alguém a praticar aborto? Aí o povo começava tudo a pensar sério. Se você ajudou, você não pode ser sem um reciclante. Como é que fica? O problema é se pensar. Tá certo? Agora, quem mais quer que tem aí? O que sobrou da história? Como é que nós estamos? Vocês têm hoje algum... Não tem nada? Hoje está tudo tranquilo, né? O seu lado aí também está tudo bem, né? Isso é para cá? Ah, tá certo. Nós temos aqui os dados todos da tertúlia aqui de domingo, de anteontem. E uma série aqui. Nesse processo dele, não tem o número de páginas. Para a gente saber, tem que contar quantas páginas são. Agora, deixa eu contar quantas foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 páginas que ele fez aqui com os dados todos da tertúlia. Agora, se alguém depois quiser ver, nós vamos fazer uma coleção desse material para a turma estudar. Você chegou a ver, né, o material? Pode encadernar e ver o que nós vamos fazer. De modo que é o trabalho do nosso amigo. Vamos ver como é que fica isso. O André Gonzatti. Certo? Gonzatti é um processo de gonzo, né? É o gonzo aqui. Ele está batendo o gonzo lá antes da gente. E outra coisa, a hora que começa ele põe gongo. Ah, ele coloca. Anotações, gongo. Quer dizer, Gonzatti. É o gonzo das portas. É o que abre a porta. Faz barulho. É o Gonzatti. Tá certo? Está bem adequada a situação. Sovaldo, você podia falar sobre essa questão do corte da para-realidade? Assim, o senhor sempre coloca a questão dos múltiplos dedos e tal, até alguém já comentou. Sim, a minha bilhão de dedos, ou 6 bilhões que eu falo. Mas a minha dúvida é a seguinte, existe sempre aquela para-realidade mais genuína, mais prioritária de um momento? Como é que é isso? É aquilo que eu falei aqui outro dia. É aquela realidade que diz respeito
o seu veículo de manifestação naquela dimensão. Então, por exemplo, se é uma realidade, você está numa dimensão psicossomática e você está plena com o seu psicossoma, com total consciência da realidade, você então vai fazer os cortes reais da realidade. Por quê? O seu veículo de manifestação está de acordo com a dimensão. Isso então é muito sério. Agora, onde a coisa complica tudo e dá para trás, é a hora que você está de mental soma dentro de uma dimensão mental somática. Quer dizer, um local mental somático. E você está de mental soma. Esse corte da realidade, ele é mais sério, ele é mais profundo. Ele é mais abrangente, ele vai criar problemas. Ela engloba as realidades de psicossoma, é isso? É mais complexo porque é mais englobante? Não é. É que você vai ter mais acuidade, hiperacuidade, para fazer a apreensão da realidade sua. Por exemplo, aqui nessa condição nossa, o ideal é o corpo humano. Em primeiro lugar, você tem que saber. Por exemplo, eu quero saber, isso é uma mesa. Eu bato a minha mão, é uma mesa. Eu estou com o corpo adequado para saber o que é essa mesa. Agora, você pode falar assim, mas Val, se você estiver com o corpo humano, você está sabendo o que é, e você usar o mental soma, você já vai saber mais da realidade. Sim, mas a hora que você for mexer com o mental soma, você já não vai ver a realidade do jeito que é aqui. Você vai transcender isso aqui, você já mudou de realidade, você já mudou de dimensão. Então, é muito sério. É o veículo adequado para a dimensão adequada para você alcançar uma hiperacuidade razoável. Então, mas quer dizer, isso a gente pode extrapolar não, fazer uma analogia com a questão do fenômeno ou do parasentido mais adequado para captar determinada realidade. Por exemplo, a gente aqui é intrafísico. Sim. Aí tem uma para-realidade. Certo. E aí cada pessoa capta um corte aí dessa para-realidade. Mas esses cortes não são iguais. Nunca. Não, tem uns mais profundos e outros superficiais. Não, tem uns mais. Pensa em profundidade e superficialidade. Tem uns superficiais e tem outros profundos. Mas existe, a minha dúvida é, se existe uma para-realidade que seria a mais ideal, a mais correta, ou isso é para cada pessoa? Isso depende. Não, depende aí uma série de fatores. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma hiperacuidade maior do que a sua, ou da minha, mas naquele momento ela está down. Está naquela fase do low profile. Entende? Está cansada ou está qualquer coisa. Às vezes nós podemos passar a perna nela e ter uma hiperacuidade maior. Então, veja, são uma série de fatores para aquele momento evolutivo. Você já deve ter percebido que eu insisto muito em momento evolutivo. Porque tudo varia. Ambiente, condições, dimensões, grupo, a intenção da pessoa, como é que fica? Aí entra os 20 mega atributos propulsores da evolução. Professor Valdo, por exemplo, se a gente fizesse uma simulação com várias consins, sei lá, teleguiadas ou evoluciólogas, teleguiadas, por exemplo, num experimento coletivo de para-realidade, a tendência é que elas tivessem a mesma informação, a mesma para-informação ou não? Também isso vai variar muito. Na profundidade, um pode ter uma parte ou um ângulo que o outro não viu. Isso aí depende. Por exemplo, você está falando em teleguiado. Esse teleguiado seria intrafísico. É uma consim. Estou falando de consim. Então, minha dúvida é em relação a consim. Se ele é uma consim, ele vai ter uma capacidade maior, que ele vai ter aquilo que a gente chama o idiota, o egoísta. O processo é o ponto que fica nele. Com o para-ponto até eu. Se ele tem um para-microchip, ele vai tentar e vai saber e vai aprofundar mais que a média de todo mundo. Agora, outra coisa. Uma pessoa, por exemplo, que é um sensitivo, e ele tem possibilidade de clarividência. A hora que enrijece tudo, como acontece às vezes comigo, enrijece tudo, você entra no telefone vermelho. Aí vem uma porção de ideia. Porque a minha dúvida é em relação... É uma beleza você ter uma central
da verdade. Central, então, a relação dessa para-realidade com Eu a central desejaria da dar isso para todo verdade. A rigor existe uma central da verdade, então poderia várias pessoas entrarem terem a mesma Naquela central, informação. dependendo da irradiação que eles estão dando, da ideia, pode ser uma irradiação para todo mundo. Então, dentro do nível aí, ó, a pessoa às vezes está até irradiando lá. Então ela fala assim, dentro desse nível, o melhor é mandar isso, que é o nível que vocês vão aguentar. Mais do que isso, vocês não vão entender. Então ele fica até a mateologia, não passa disso. Agora, o processo nosso é começar a examinar as coisas tudo certinho. Por exemplo, tem uma coisa aqui que eu vou falar que é um corte da realidade. Esse meu copo. Eu vou pedir para vocês, viu, Laura? Para mudar esse copo, não trazer esse copo. Esse copo aqui, ó, corta os lábios da gente. Ele é muito... É uma beleza, olha, uma belezinha. Mas ele corta os lábios. Isso aqui não é funcional. Fizeram sem falar para a gente. Eles não dobraram isso aqui. Entendendo? Aquele outro, que é muito mais popular, ele não fere. Isso aqui é um perigo de cortar. Aqui, ó. Tá vendo? A faca. Isso é um perigo. Então, veja, esse é um corte da realidade para ver a aplicação tecnológica de um produto. No caso, o copo. Esse copo é uma belezinha, mas veja. Não vale a pena usar. Não aconselho ninguém a usar. Nessa linha da pergunta da Dulce, estava pensando aqui na questão da exemplologia. O corte mínimo da realidade, você usou o termo abordagem racional conscienciométrica, correspondente ao trafar, né? E o máximo, a abordagem racional paratecnológica. Por que foi utilizado paratecnológica nesse corte máximo da realidade relativa ao fenômeno da cosmoconsciência? Se essa questão da hiperacuidade, tudo, por exemplo, depende de cada caso. Não, consciência. Aí é paratecnológico. A hora que pegou a coisa lá na frente. Agora, vamos analisar. Corte mínimo da realidade. É a mesma coisa. É lógico. Todos esses aqui. Todos esses. Ó, passa a mão aqui, ó, que você vai ver, ó. E corta a sua mão, cuidado. Passa a mão. Aqui. Ó. Dá até para fazer música aqui, ó. Mas vamos examinar aqui. Corte mínimo da realidade. Abordagem racional, conscienciométrica aos fatos correspondentes ao trafar pessoal específico. Tá certo? Então, vamos supor, meu trafar pessoal é de falar muito. Eu sou verborrágico, é a logorreia. Seria um corte da minha pessoa. Tá certo? Vamos supor que eu seja logorreia. Agora, corte máximo da realidade. Abordagem racional paratecnológica ao fenômeno da cosmoconsciência recém-vivenciado pela consciência lúcida projetada. Então, é o problema, por exemplo, de você ver uma consciência livre, sentir a presença dela. Esse é um cortão, né? É um corte. É um corte. É muito diferente. Pois é. Não, é conscienciométrico, tudo bem. Aqui, ó. A conscienciometria, ela também é a paraconscienciometria. Ela também é a autoconscienciometria. Ela também é a grupo-conscienciometria. Ela também é a heteroconscienciometria. Por aí vai. O conscienciograma em si são 2.000 cortes na consciência, de certa forma. A consciência é cortada em 2.000 fases. Né? Conscienciograma. Acabou aqui? O senhor acha possível praticar um aborto com discernimento, ou seja, caso a gravidez seja algo realmente inesperado para o indivíduo e ele pratica o aborto para realizar uma tarefa policármica que ele sabe o que tem de fazer e como fazer? Olha, eu acho que aí não é bem o aborto, a pessoa tinha que evitar o aborto. O aborto, antes de mais nada, para mostrar maturidade, é preciso de ter a evitação, é a profilaxia do aborto. Isso que é a coisa mais séria. Agora, por exemplo, existe aborto que eu sou favorável que se pratique, sim. Por exemplo, teve o caso daquela moça, que até trabalhava conosco, numa cidade aqui do sul. E no fim de semana a família viajou. E ela morava no segundo andar, no primeiro andar, né? Tinha o térreo, o primeiro andar. Nesse primeiro andar, ela então estava lá dormindo, um assaltante entrou lá por um lado
conseguiu entrar lá, viu que ela estava sozinha, fez o assédio lá em cima dela, e o que acontece? Ela ficou grávida. Ela nem viu a pessoa, porque estava de noite, o cara com muita força, tudo no escuro, e ela ficou grávida. As coisas foram caminhando. Agora veja, ela vai ter, aquilo ali já é um assédio. O processo, ela está entrando então em coisas dos outros. Ela estava dormindo tranquila, abençoando o mundo, quando acontece uma coisa dessa. E ela vai ficar agora, além do assediador, que enxertou o processo lá, ela ainda vai ficar ainda com o fruto disso aí, o ideal é tirar. Vocês então vão falar, mas o que é isso? Não, é um monte de gente que vem, que vai. Esse negócio de renascer, não tem, é muito tabu que tem com esse processo. Isso tudo é um choque biológico. Até às vezes, pode até ajudar esse choque biológico, a pessoa lá que está renascendo, dá valor para a vida dela. Esse aspecto todo. Eu sei que o ideal era manter as coisas, mas numa condição dessa. Agora veja, a lei prevê isso. Já existe uma série de leis aí que prevê. Isso aí legalmente pode ser feito. Ninguém pode reclamar de nada. Então vamos pensar bem nessa história. Há aborto que eu sou favorável. Não é todo aborto que a gente deve combater. Não é bem assim não. E outra coisa, a gente não pode ter tabu a respeito dessas coisas. Tem que examinar o que é. Eu, por exemplo, para mim, processo de ressoma e dessoma não é igual a maioria que está aí, que eu já vi tanta coisa nesse sentido. De modo que vamos com calma. Agora, isso aqui, ó, essa hipótese que está sendo aventada aqui na pergunta, isso aí tem que ser descartado pelo seguinte: quando tem gente que entende do assunto, um amparador, um evoluciólogo, eles preveem tudo, eles não vão errar para chegar até um aborto. Se houve aborto é porque tem assédio. Isso é um processo baratrosférico, mas não é de alta expressão em matéria de evolução. Valdo, o que a pessoa tem que reciclar, então, quando se envolve com o aborto? Porque quando teve aquele evento da Invex, você falou, se você se comprometeu com isso, tem que reciclar. Tudo tem que ser reciclado. Tem. Então, você é reciclante. É. Então, assim, aborto. Não, essa moça, tem que por exemplo, reciclar? essa moça, ela não podia ser mais inversora, ela é reciclante. Mesmo sendo vítima da mesmo situação. sendo vítima, mesmo ou tendo a criança, ou tirando a criança, ou praticando um aborto, não interessa. Por quê? Ela já entrou num circuito do acidente de percurso. Aquele negócio que eu falo dos 15 minutos. Aquilo, então, ela é vítima do assunto, tem mais coisa atrás. Por que só ela? Por que é que não foi a Matilde? Por que não foi a Mariana? Foi justamente ela. Entendendo? Então, nós temos que ver isso tudo. Estudo tem. Todo mundo tem sua culpa do cartório para participar disso. Porque os afins é que se atraem. Entende? Agora, o aborto em si, no caso dela, era tolice seguir com aquilo. Ela devia tirar mesmo, porque senão vai prolongar o processo. Que é prolongar a reação em cadeia do acidente de percurso. Entendeu? Isso é sério. Agora, aborto. Eu dei durante 15 anos curso sobre sexomática. O tema aborto era o mais controvertido de todos eles. E olha que eu tinha 99 temas que eu estudava no curso. E o aborto era o pior deles. Então é bom a gente clarear isso aqui, claro. Uma outra coisa que criava muito problema era a dieta vegetariana, que o povo queria santificar aquilo e a gente desancava com o negócio. Outra coisa, as perguntas que eles faziam para a gente. Você acredita em Deus? Eu falei assim, não. E no Brasil isso é um tabu. Uma pessoa falar que não acredita em Deus. Ó, para vocês, aqui, o Deus de vocês, qualquer coisa, seja o que for. Eu abençoo tudo, mas não quero saber disso. Agora, por quê? Eu acho que tem uma causa primária nas coisas todas, mas não esse Deus que o povo fala, isso é besteira. Isso para mim é fantasia, é literatura, é romantismo. Agora, uma causa básica tem que ter. Mas nós não sabemos o que é isso. Então esse assunto de Deus é mateológico. Quem não entender vai estudar no dicionário, está lá escrito, mateologia, uma ciência. Mas fala. Professor, poderíamos utilizar os cortes para poder entender melhor a própria retrocognição e também as pré-cognições? É possível a gente usar esse tema, cortes, né, para poder... Pode, é um corte do passado e um corte do futuro imediato. Será que... Outra coisa, tem o corte da simulcognição, que você esqueceu aí. Você não falou, né? Então, ó, você pega 3 cortes, você pode fazer
o cotejo de tudo isso, fazer o confronto para ver como é que funciona. Tudo é possível. Porque entendendo esses cortes, você até começa a entender mais e até ter mais Porque pré-cognição. os cortes aí é aquilo que eu estava falando do flash. O flash vai levar para o episódio. Você entendendo bem o seu passado, você vai começar a entender alguma coisa do seu presente que já é futuro. Isso é pré-cognição. Todo presente já é futuro. Vamos entender por aí. Ó, eu estou aqui, ó. Pronto, agora já não é mais. Aqui é outro, ó. São outros segundos, já passaram. É outra realidade. Outra questão é, em termos de abrangência, seria uma teologia querer entender mais o próprio processo além do planeta, além do sistema solar, hoje, por exemplo, ainda? Não, eu acho que toda pesquisa é útil, desde que ela seja prática. Se você vai conhecer alguma coisa para fazer uma aplicação imediata na evolução de todo mundo, melhor para todos. Vale a pena estudar. Mas agora o problema é ver a priorização, né? Nem sempre estudar fora do seu ambiente vale a pena. É preferível ver onde é que você pisa. Então, usar aquela expressão que eu uso. Os 2 pés na rocha e o mental soma no colo. Por aí a gente tem uma prioridade maior, né? É uma saída. Professor, por que esse verbete ele não é homeostático? Ele não é homeostático, é corte. Toda pesquisa, isso aqui, ó, ele é da pesquisa, pesquisologia. Toda pesquisa é neutra. Sabe lá se a pessoa vai examinar uma coisa linda, por exemplo, mas a intenção é má. Entendi. O pesquisador nunca sabe o que ele está fazendo. Porque o verbete... Ele pode estar fazendo uma pesquisa para matar os outros. Certo. Para melhorar, por exemplo, uma arma, para matar um monte de gente. É pesquisa. Tá. Mas dentro da especialidade, dentro desse verbete, dá a impressão que tudo é... Autopesquisologia. Às vezes a pessoa está com má intenção. Fazer um corte da realidade para autopesquisa com má intenção. Má intenção, tem um monte de gente, opa! É um monte de gente, não é isso. Eu quero examinar bem se eu aguento que eu quero fazer o repto, o desafio lá para o Eustáquio. Entendi. Que eu quero ganhar dele na queda de braço. Então, como é que é? Olha só. Por quê? Eu quero humilhar perante os meus amigos e derrubar o braço dele. Então, eu vou fazer uma pesquisa. Eu tenho capacidade? Como é que está? Vamos ver, perante ele. É, que a abordagem do verbete é todo homeostático. Né? Sim, isso aí é que nós falamos aqui sempre. Mas toda pesquisa você tem que pôr neutro. Entendi. Nunca se sabe. A sua intenção é boa. Mas agora não sei. A intenção aí do tri parada dura. Preciso saber deles aí. Qual que é? Tá bom, obrigado. É mais ou menos. Moderada. É isso? É neutra. Então acabou. Então nós temos que ver com calma. Agora, o que mais faltou aí? Você deu? Eu acho que é quase uma teologia, quase não é uma teologia, mas é em cima da pergunta da Dulce, que ela estava falando daquela hora se as pessoas, se tinha uma realidade. Aí eu fiquei pensando, a cosmoconsciência. O que eu entendo de cosmoconsciência é você sair de você e se unir no todo, né? Então, assim, 2 pessoas de cosmoconsciência, elas também vão ter percepção diferente da realidade? Mesmo sendo cosmoconsciência? Aqui, você vendo qualquer objeto, Rosa, você pode ver com profundidade ou não. Você faz um corte daquela realidade. Você vai ver o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, o quarto plano. Você examinou até o 14º plano. Vai o Arlindo examinou até o 28º. Tá, então, e por aí vai. Porque vai a ver coisa consciência diferente. também vai depender de cada um, né? O nível, né? A prospecção, ela é variabilíssima. Ou variadíssima, como você queira. É o quanto você consegue sair de você, né? É muito difícil. Cada um sai de sua medida. Agora veja, quanto maior o egão, menos a visão. Isso é uma frase, mas você me perdoa, mas não tem outro jeito. Às vezes tem que rimar. Quanto maior o egão, menos a visão. Quer dizer, no caso, a mega visão, porque só tem mini visão. Né? Professor Valdo, sim. O senhor fala aqui,
Aqui. Pode O falar. senhor falou que às vezes tem um enrijecimento. O que é esse enrijecimento? O quê? Um enrijecimento no soma. O que seria? Enrijecimento. O caso é o seguinte, é a hora que a pessoa enrijece as suas ideias. Então, por exemplo, ela fica estagnada, ela engessa, ela para, ela coagula as ideias, ela é neofóbica, ela não sai daquilo. Então, é uma estagnação. A hora que enrijece isso, tudo piora com a pessoa. Por exemplo, a pré-salinidade. Nós vimos aqui um caso recentemente de uma pessoa que a gente estava analisando como sendo pré-senil. Então é a senescência, a senilidade. E uma pessoa jovem ainda, na base dos 50, entre os 50 e 60, quer dizer, cinquentona, e já tem demonstração de ranzizice, entende? Ela é difícil, entendeu como é que é? Por exemplo, vocês não vão pensar que o chefe ali não é assim, o Arlindo não é isso. Você está entendendo? Parece, mas não é. Tá certo? Ele não é. Agora, é que a coisa é denorex. Agora, o que se passa? Tem uma hora que a coisa é bem clara, não tem jeito. Então, a primeira coisa que acontece, quando há esse congelamento, tem vários nomes que eles usam para isso. Engessamento, congelamento, coagulação. Está entendendo? A hora que paralisa, estagna. Há uma estagnação no processo. A primeira coisa que acontece é a teimosia. Que a teimosia circula no mesmo ponto. É aquilo que nós chamamos de escrever na água. O outro nome que eu dou é rasteira no vento. A pessoa está dando rasteira no vento. Isso não resolve nada. Você está entendendo? Então, esse aqui é o problema. Agora, as pessoas, elas enrijecem também, do ponto de vista físico, com a inatividade, a vida sedentária. Uma pessoa que não faz exercício, uma pessoa de coisa, ela começa com as paralisias. Aonde pega mais, geralmente, é nos joelhos. O joelho é o primeiro ponto do atleta e da pessoa que anda. Então você vai ver, pelo jeito da pessoa, a marcha da pessoa, o jeito dela caminhar, você vê o nível que está lá. Por exemplo, você não precisa de olhar uma pessoa de frente. Olhando ela andar de costa, você pode falar mais ou menos a idade dela. Você vai acertar bem próximo da realidade. Só pelo modo de caminhar. Entendeu? O que é que vocês estão querendo entrar? Aqui, ó. Hoje nós temos aqui, para a eleição, tem 14 verbetes. Quem é que vai ler hoje? Pode ir, vai. É você. Tem 14 verbetes. Ana, tem o Júlio César que vai dar um recado. Todos estão com o papel na mão? Não. Passando agora. Todos com papel, então? Podemos começar? Então, verbetes novos. Interação, análise e síntese, para inalienabilidade, prevalência e referência. E verbetes antigos. Ambílevo, diferença semântica, operação, peça única, prerrogativa, primo-ponente, relatividade, soma, taxologia da segurança e usabilidade. Pessoal, só um segundo então, boa tarde. A gente gostaria só de reforçar o convite para o curso de identificação das diretrizes da ProEx. Vai acontecer nesse final de semana, sábado e domingo, é um curso de imersão. E destacar só 2 pontos do curso, porque muitas pessoas que já têm uma boa noção da própria ProExis ficam pensando sobre o curso de identificação, às vezes como secundário.
Mas ele poderia servir tanto para o ajuste fino, que é algo interessante, na medida que a gente analisa vários casos concretos, e os próprios participantes ajudam nessa casuística, então às vezes quem já identificou pode inclusive contribuir com o curso, mas também porque a gente pode adotar algumas técnicas e aprofundá-las para auxiliar na identificação das diretrizes das demais consciências. Então tem esse aspecto também assistencial. O curso está num custo bem razoável, são só 35 vagas, então é um número limitado, e a gente fica à disposição aí dos interessados depois da tertúlia para as inscrições, tá ok? Então, obrigado. Aqui a Côncius está começando um novo recim na noite de terça-feira. Quem tiver interessado, tá, pode procurar pela gente. É um recim novo na terça-feira à noite, das 19h30 às 10 horas. É um grupo de estudo do conscienciograma. Você começa a responder o livro, tá? Primeiro com uma análise mais rápida e depois aprofundamento. Os interessados podem falar comigo ou com qualquer voluntário da Côncius, Otávio Araújo, tá certo? Obrigada. Esse aqui. Ah, tá. Então, não. Então, Operação 1, Taxologia da Segurança, Prevalência, Interação, Análise e Síntese. Essa ideia do corte da realidade, a dimensão. Pessoal, foi escolhido para amanhã, quarta-feira, interação, análise, síntese. Obrigada.